Saudações pessoas, tudo bem com vocês? Muito bem, esse vídeo aqui será um vídeo resposta a um hangout feito pelo Dex, no Ricardo Dex, e com a participação do Nastrini. Antes de fazer as observações e as colocações que eu quero fazer nesse vídeo, eu preciso deixar bem claro sim que eu conheço o Ricardo Dex, né, tenho amizade com ele, gosto dele, de fato, gosto muito dele, ele faz colocações muito boas, é um rapaz inteligente, concordo com muita coisa que ele fala, são vídeos muito bons, isso é importante ressaltar. Concordo com a opinião do Nastrini também em vários aspectos, também é um cara bacana, tá? E acredito que sim, não houve má intenção em algumas colocações que eles fizeram no Hangout, que eles promoveram ali, mediante um assunto. Mas alguns pontos ali eu acho necessário ser ressaltado, né? Fizemos um vídeo no Terça Livre Game Project, né, sobre o que eles abordaram no Hangout, né? E depois eu tive a oportunidade de conversar alguns pontos com ele, mas eu vou fazer o vídeo aqui baseado nas colocações do Hangout. Talvez seja um vídeo um pouco longo, porque eu quero ressaltar alguns outros pontos que eu acho bastante importante nessa luta. Tá? Então, assim, estou fazendo esse vídeo de uma maneira, assim, estou respeitando ambos, tá? Mas eu preciso realmente colocar alguns pontos. Por quê? Eu luto por certos princípios e realmente preciso defender uma verdade. Essa verdade, ela está além de mim. É uma questão de você se dobrar a ela e entender que a luta que nós promovemos aqui, e isso serve para todos que me acompanham, que se você está disposto a lutar pelo bem, a defender a verdade, você vai estar constantemente andando numa corda bamba, tá? E é comum, sim, às vezes, as pessoas adotarem uma linha de pensamento que é própria do nosso inimigo. Isso acontece, porque o mal, ele de fato, ele é sedutor. Tá? E nós precisamos estar atento a isso. Eu já cometi erros aqui, né? Várias pessoas já cometeram erros, mas o que eu vejo na atitude de algumas pessoas, tá? Inclusive de alguns intervencionistas, às vezes é o caminho que eles estão traçando que está errado. Mas de fato não existe ali uma má intenção. Né? As pessoas às vezes erram, mas a intenção é de acertar. Isso é importante eu ressaltar no começo desse vídeo. Tá? Então, muito bem, vamos fazer aqui as colocações sobre o que houve naquele Hangout. Tá? Então, muito bem, o que aconteceu? Eu vi na minha timeline uma postagem do Ricardo Dex que ele disse da seguinte forma: se entrarmos em guerra, vocês impeachmentistas serão lembrados por terem condenado a nação, filhos da puta. Inclui o Terça Livre. Né? Então, muito bem, poxa, eu faço parte do Terça Livre. Né? Eu participo do Terça Livre Game Project. Então ali o que aconteceu nesse post dele? Eu fui procurar saber mais informações e vi que existiu esse Hangout. Assisti esse Hangout de 1h e 41 minutos. Né? E nessa colocação dele, o que ele faz? Ele pega, como se todos os impeachmentistas pegam as pessoas, né, do Terça Livre como impeachmentistas e joga tudo dentro do mesmo saco e alega que existe uma culpa se ocorrer algo mais grave no Brasil, porque o Hangout foi baseado na ajuda que a Rússia está propondo, está fazendo um esquema junto à Venezuela. Né? Então, se ocorrer uma guerra, ele alega que a culpa seria nossa. Entendeu? Isso é muito complicado. Por quê? Eu já comentei isso em outros vídeos, inclusive no Terça Livre nós já falamos também, que assim, um certo confronto no Brasil é inevitável, independente de impeachment ou não, independente de intervenção militar ou não. E a intervenção militar que eles defendem, né, é uma que eu já defendi também, acredito que funcionaria, que seria uma intervenção civil-militar, que a população, com apoio das Forças Armadas, retirassem todos esses canalhas do poder e assim tudo mais, tentaríamos promover um Brasil melhor. Já defendi isso aqui. Tá? Né? Acredito que seria até viável, mas acontece que não foi dessa forma. Né? Nós temos várias forças atuantes aí, várias pessoas eram favoráveis ao impeachment, uma questão de jogo de poder também. Então era uma maneira de dar para a população algo que eles queriam, para acalmá-los e tentar, assim, de uma forma ou de outra, continuar essa manutenção do poder que existe, né? O poder aqui no Brasil, que é internacional e tudo mais. Então o impeachment foi o que rolou. Tá? Sabemos, e precisamos deixar bem claro, que isso não é nada. É uma paliativa, como se você, a pessoa estivesse passando muito mal, você desse um remedinho só para controlar a febre. O mal ainda existe. Então, isso, é necessário deixar bem claro que a história, ela prova que esses caras, eles promovem reações violentas, foi assim no passado, e não será diferente aqui no Brasil. Então, com confrontos armados, treta, vai acontecer inevitavelmente, independente de impeachment ou não. O impeachment pode ter cutucado os caras de alguma forma, pode ter ferido o ego deles, e pode ser que até algumas coisas se adiantem.
Mas isso vai acontecer inevitavelmente, mas é por outros motivos. Porque o Brasil não melhorou. Tá? Eu vou entrar nesse ponto dessa questão transcendente nesse vídeo porque é muito importante. Tá? Então, muito bem. O que eu percebi que aconteceu nesse Hangout foi o seguinte, eles têm alguns conflitos pessoais com algumas pessoas, até mesmo dentro do Terça Livre, ok, né? Eu também tenho, mas enfim, eu acredito que isso poderia ser resolvido de outra forma. Né? Existem conflitos pessoais ali, beleza, eles que se entendam, eu não vou me atentar a isso. O que eu estou me atentando é o fato deles terem usado o termo impeachmentistas e ter colocado a responsabilidade de possíveis problemas que possam ocorrer no Brasil colocado essa responsabilidade nas nossas costas, ou seja, vamos procurar um culpado porque a nossa ideia não foi aceita. Desculpa, mas isso acaba parecendo que é uma disputa de ego. Ou seja, temos ideias diferentes. Ou seja, tem pessoas que querem impeachment e tem pessoas que querem intervenção militar. Então, aconteceu a ideia do impeachment, não abraçaram a minha ideia, então eu estou mordido com isso, agora eu vou procurar pessoas para culpar se acontecer qualquer merda porque a minha ideia não foi aceita. Isso é complicado porque parece que eles são os detentores da verdade salvadora do mundo. O problema não é a pessoa de fato defender verdades. O problema é você achar que certas verdades que foram criadas vai salvar o mundo. Isso é muito complicado, é um pensamento revolucionário, sim. Né? Porque, primeiro, quando você defende a verdade, ok, você não é dono da verdade, mas você está defendendo uma verdade, você está certo. Tá? Mas a partir do momento que você defende algo que você vê como uma salvação, né, para a nação ou assim para o mundo, isso já está errado. Porque a nossa função, o que é a nossa função em promover o bem aqui? É você defender a verdade. E você, quando se dispõe a defender a verdade, você tem que se dobrar a ela. Você vai ter que se dobrar por algo que está acima de você. Tá? E entender que você, eu, todas as pessoas, jamais vamos promover algo que vai salvar o mundo, a nação. O nosso objetivo, o objetivo de quem defende e luta pela verdade é salvar pessoas do mundo, não salvar o mundo porque isso é impossível. Tá? E o que aconteceu nesse Hangout também? Eu vi que existe uma similaridade do que o Reinaldo está fazendo. O Reinaldo ele chama algumas pessoas de extrema direita, porque simplesmente não concordam com as ideias deles, do MBL e tudo mais. Nesse Hangout não foi muito diferente. Né? Nós fomos chamados de impeachmentistas, ou seja, é como se fossem pessoas que não concordam com as ideias deles, agora tem que se fuder porque abraçamos a ideia errada. Não é por aí. Entendeu? Tá vendo? Nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes nós caímos nessa cilada, nesse tipo de pensamento sedutor do mal. Entendeu? De achar que você é o detentor da verdade. Não tem como. Nós não somos o dono, nós não somos os donos da verdade. Nem eu e nem ninguém, mas nós fazemos parte de uma. E essa verdade nós temos que defendê-la, mas nós temos que ao mesmo tempo nos dobrar a ela. Então quando você luta de fato para salvar pessoas do mundo, que é a verdadeira luta, nós precisamos tomar cuidado, tá? E é muito importante esse ponto, vamos entrar um pouco no transcendente agora, porque a verdadeira luta que nós estamos passando no mundo atual, ela é transcendente. O nosso mundo físico, ele é reflexo de uma luta espiritual, entendeu? Ele tudo isso que acontece no mundo hoje em dia, o que é? É a materialização das ideias satânicas. Então, se nós não combatemos, de fato, com a luz divina nas nossas ideias, nós vamos acabar fazendo o que o inimigo quer sem perceber. E mesmo tendo uma extrema boa vontade para isso. Né? Como por exemplo, o Ricardo ele defende e apoia as ideias do Klaus Putt, que é um cara que eu já tive treta aqui. Eu acredito sim que o Klaus Putt ele é um patriota, eu acredito que ele tem boas intenções, mas ele não sabe articular as ideias, ele percorre um caminho errado. Então ele acaba se tornando de uma forma ou de outra instrumento, né, para essas ideias satânicas e não percebe. Então assim, não tem como eu apoiar as ideias do Klaus por mais bem intencionado que ele seja. Então foi o que aconteceu nesse Hangout. Não tem como eu concordar com as colocações que foram feitas pelo Ricardo Dex e pelo Nastrini e por várias outras pessoas. Esse vídeo serve para tentar assim me ajudar e também iluminar a cabeça de muitas pessoas para entender essa dificuldade de você lutar pelo lado do bem. E o quanto é importante você se dobrar a Deus, a verdade, né? E obviamente se colocar numa condição de humildade para aceitar a vontade de Deus. Essa é a batalha mais difícil, tá? Porque você sentar na frente do computador e fazer vídeo dizendo que você é patriota, que você é cristão, que você é conservador e que está defendendo o Brasil e tudo mais, é fácil.
O difícil é você ter humildade para se dobrar a Deus e se colocar à disposição dele e lutar pela verdade, mas combater aquele que é o maior inimigo que está dentro de você. A pessoa falar que é cristã é uma coisa, ela de fato cumprir os preceitos e os pedidos divinos que são outros 500. Esse campo é difícil. Por que existe uma dificuldade? Porque você vai ter que promover uma ordem interna, dessa forma você sim vai conseguir exteriorizar essa ordem, e aí você vai estar combatendo o mal com uma certa eficácia. E esse combate, isso vai ocorrer e promover divisões, isso acontece, vai ser inevitável, porque não é pelo fato da pessoa estar dentro de um grupo ou fazendo parte de uma direita, quer dizer que o cara está realmente lutando pela verdade. E, isso é muito importante, as pessoas entenderem isso. Porque eu sou de direita, ok, o cara é de direita, mas, por exemplo, ele é favorável à liberação de drogas. Pronto, o cara não está de fato defendendo a verdade. Isso é bastante complicado e é difícil a pessoa se dobrar essa verdade e se colocar na condição de servir a Deus. Servir a Deus é sim, não adianta você ser cristão e não cumprir os ritos, ou seja, você não participar e não acompanhar a igreja, não participar de sacramentos, você precisa fazer isso. Você precisa ser fiel aos pedidos divinos. Por quê? Porque isso vai colocar você debaixo da luz divina e você vai conseguir perceber que certos caminhos não são caminhos que estão sendo coerentes com a verdade. Você acaba adotando uma linha do inimigo. Gente, eu entendo, é difícil, não é fácil. Quem vê pensa que eu nunca errei. Claro que eu já errei. E esse hangout, por exemplo, serviu para quê? Esse hangout que eles fizeram? Serviu para dar munição para canalhas como o Reinaldo, para continuar legitimando as suas ideias, ou seja, dando legitimidade quando ele fala que existem pessoas de extrema direita que lambem botas de militares. Entendeu? Não estou falando que o Dex e Nascimento são assim, mas a ideia que foi deixada nesse hangout, a linha de raciocínio que adotaram naquele hangout, deixou isso, deu munição para Reinaldo. Como quando nós promovemos um hangout aqui, né, que serviu de munição para canalhas para atacar o Olavo de Carvalho. Então, cometemos erros sim. Tá? Então, como uma pessoa de fora, eles colocaram o hangout publicamente, estou deixando publicamente aqui alguns contrapontos que eu notei e acho importante serem ressaltados para que nós continuemos numa luta adequada contra esse mal. Tá? Então, pessoas, é disso que se trata. Se você está disposto a defender a verdade, a lutar realmente contra o inimigo, que nós precisamos ter a consciência que ele vem de uma realidade transcendente, que nosso mundo físico é reflexo dessa realidade transcendente. Vocês precisam se colocar, se dobrar a verdade, se dobrar a Deus e ter humildade para seguir esses preceitos e seguir uma ordem para que você primeiro se organize, para depois você sair tentando lutar pela verdade, porque senão você acaba cometendo besteiras. Mesmo assim você tentando promover uma ordem adequada, você ainda corre sérios riscos de cometer besteiras. É por isso que procurar salvação e perfeição e um mundo perfeito aqui na Terra é um pensamento revolucionário, porque isso jamais vai existir, porque nós falhamos. Nós temos esse lance, essa falha. Nós cometemos erros, entendeu? Só que nós temos que estar atentos e sempre sob a luz divina para que nós, de um jeito ou de outro, isso possa ser contornado da melhor maneira possível, tá? Então, enfim, são essas colocações que eu gostaria de fazer nesse vídeo aqui. Deixar bem claro que precisamos sim continuar lutando juntos, mas tomando muito cuidado para não adotar a linha de pensamento revolucionário do inimigo para adequar alguns pontos, tá? Ao nosso capricho, ou seja, tentar colocar a nossa vontade, né? Tentar colocar para as pessoas e para o mundo aquilo que nós achamos que é o correto. O correto já existe, nós temos que nos dobrar a ele e propagar o correto e a verdade que já existe. Não aquilo que nós consideramos como verdade. Eu sei que é chato, é ruim, às vezes você tem uma ideia, puta, é foda. Você joga essa ideia e ela parece muito foda e tal, às vezes até mas não é a ideia ideal para a promoção do bem e da verdade. Então, aí acontece esse tipo de coisa, nós ficamos frustrados e tal, mas nós precisamos contornar isso, nós precisamos ser maduros o suficiente para entender que isso vai acontecer. E não devemos sair aí atacando algumas pessoas sem de fato perceber que nós estamos adotando a linha de pensamento do inimigo. Tá?
Bom, era isso que eu realmente tinha para comentar, ok? Deixamos outros comentários sobre esse ocorrido no Terça Livre Game Project, no último vídeo que nós postamos lá no Terça Livre. E ressalto mais uma vez, não é que eu não goste de algumas pessoas que estão do meu lado lutando, mas existem alguns pontos assim que acabam favorecendo o inimigo, tá? Isso é importante ser ressaltado. É claro que não concordamos com todos os pontos, mas se você está disposto a promover o bem, você acaba compreendendo certas divergências. Mas tem algumas coisas que são inegociáveis. Se você está disposto, por exemplo, a lutar pela verdade e pelo bem, você não pode ser, por exemplo, ser conivente com a promoção do aborto. Conseguem entender isso? Você não pode ser conivente, por exemplo, com a ideologia de gênero. Não dá. Se você está lutando pelo bem, e isso não é uma divergência, isso é inegociável, não tem dessa. Não tem essa. Então é por isso que quando você está disposto a lutar pelo bem, a verdade tem poucos amigos. Eu já perdi muitas pessoas, tá? Mas assim, lamentavelmente, dói, mas acontece. Mas é a disposição que nós precisamos ter em lutar pela verdade. Isso vai acontecer. Machuca, dói. Mas que nem, por exemplo, o Reinaldo Azevedo, que eu até fiz um apelo para ele. Mas se o Reinaldo, de fato, coisa que eu acredito que ele não fará, que é mudar de lado, se ele não mudar de lado, porra, velho, lamentavelmente eu vou ter que combater o cara. Não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Eu posso tentar salvar ele, separando aquela história, separando o pecado do ser humano. Mas não adianta, cara. Eu vou ter que combater o cara. Mesmo com toda a minha pequenez aqui, fraqueza e tudo mais, mas eu vou ter que combater o cara. Porque eu estou por algo que vai além de mim. E eu me sujeitei a lutar por esse algo. Né? No caso, Deus e a verdade. Então, lamentavelmente, algumas pessoas, né, como o Reinaldo, eu vou precisar combatê-los. Não tenho o que fazer. Tá? Porque eu não posso abrir mão daquilo que eu me coloquei à disposição para lutar. Mas enfim, pessoas, era isso. Então são esses os pontos que eu gostaria de deixar claros sobre esse Hangout. Ok? O Hangout está no canal do Ricardo Dex. Vocês podem assistir, podem tirar as conclusões de vocês. Tá? Mas eu precisava deixar isso bem claro. Eu acho que isso também serve para muitas pessoas raciocinar e analisar, né, várias questões sobre esse posicionamento em defender a verdade e lutar de fato pelo bem. Ok? Enfim, né, era isso que eu tinha para comentar nesse vídeo. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Eu acho que eu só deixei de falar sobre o ponto, né, que não, eu acho que eu comentei que o Brasil vai sim passar por momentos ruins devido ao fato de que não houve conversão. O povo brasileiro não melhorou o seu comportamento. Você vê, salta aos seus olhos a decadência que está a nossa sociedade. Foi feito profecias e pedidos de conversão, né, renúncia de muitas coisas, oração, e isso não foi feito. Tá? Ninguém se dedicou à penitência e oração. Ninguém se dedicou a melhorar o comportamento, ninguém lutou por isso. Então houve sim uma decadência e sim, a conta dessa decadência ela virá. Tá? E independente de impeachment, independente de intervenção militar ou não, serão sim colhidos, né, os frutos daquilo que foi plantado. Tá? Então é aquela velha história, não podemos perder a fé, temos que continuar nessa luta, mas muitas coisas ruins sim vão acontecer e são inevitáveis. Beleza? Ok, pessoas, muito obrigado pela atenção de vocês. Estarei encerrando esse vídeo por aqui. Um abraço a todos e até os próximos vídeos. Valeu, fui.